Olá, boa noite. No próximo dia 28 acontece o segundo turno das eleições, mas também as eleições municipais na cidade de Mongaguá. Um novo prefeito deve ser escolhido. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje um dos candidatos pelo PSB, Renato Donato. Boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Como a gente acabou de falar, agora no próximo dia 28, Mongaguá volta às urnas para escolher novamente o seu prefeito. Essa é a decisão mais acertada, uma nova eleição para a cidade? Sem dúvidas, sem dúvidas. Todos sabem, todos acompanharam, inclusive, pela TVB, pela reportagem, do caso que aconteceu na nossa cidade, dos 5 milhões que foram encontrados na casa do prefeito, e de toda a investigação promovida pela Polícia Federal e da cassação que tramitou na Câmara Municipal. Portanto, com esse desfecho, a Justiça Eleitoral determinou que no próximo dia 28, como bem disse, teremos novas eleições e é, sem dúvidas, o mais prudente, até mesmo porque quem assumiu o cargo de prefeito, de forma interino, claro, foi o presidente da Câmara. Mas a população tem que dar esse direito à população para que ela possa escolher de forma consciente, conhecendo os programas, conhecendo os projetos, conhecendo a vida desse político, para poder escolher quem será o prefeito nesses 2 anos restantes para o término desse mandato. Agora, o ex-vice-prefeito, Márcio Cabeça, esteve aqui no programa e ele sustentou que essas eleições não iriam ocorrer porque ele acha que, de certa forma, isso não está correto e não procede. O senhor vê algum risco de não haver essas eleições no próximo dia 28? Não, eu entendo que o ex-vice-prefeito, o Márcio, como você disse, Márcio Cabeça, ele está defendendo o seu lado, vamos dizer assim. Qualquer pessoa no lugar dele faria o mesmo, não aceitaria, não assumiria essa condição. Mas o que nós temos, o que está posto, é que no próximo dia 28, a Justiça Eleitoral determinou que haverá novas eleições. O que o postulante, o que o Márcio vai fazer, brigar pelos direitos, ou o que ele acha ser os direitos dele, aí é uma questão mais pessoal. O que nós temos hoje definido é uma decisão da Justiça Eleitoral, né, já colocando a data das próximas eleições, dia 28 de outubro, junto com o segundo turno das eleições gerais. Agora, a classe política em Mongaguá, ela vive um momento de descrédito, né, Renato? A gente teve nas últimas 2 eleições, o candidato mais votado não terminou o mandato, Paulo Wiazowski, em 2012, e Arthur Parada Próstida, em 2016. Dá para pedir um voto de confiança do eleitor diante dessa situação? São 2 eleições seguidas. Roberta, antes de responder essa pergunta, eu preciso me apresentar. Eu sou Renato Donato, candidato a prefeito, mas antes disso, eu fui cobrador de lotação na minha cidade, fui agente penitenciário por 12 anos, ou seja, fui servidor público estadual. Como agente penitenciário, a unidade onde trabalhei, porque cursei a faculdade de Direito, me deu a oportunidade de ser o supervisor técnico, que é uma espécie de diretor de um setor, auxilia o diretor-geral. E por fim, no final já do meu período como servidor público estadual, fui diretor-geral substituto do CDP de São Vicente, um dos maiores presídios aqui da região. Daí eu tenho a minha experiência administrativa. Mas nessa época, no período que fiquei como agente penitenciário, sou muito grato por um dia ter sido servidor público, por ter trabalhado no sistema penitenciário, eu cursei a faculdade de Direito. E ao término do curso da faculdade de Direito, eu escrevi a minha monografia sobre o princípio da moralidade e o combate à corrupção nas prefeituras. E aí é importante a gente saber o que exatamente aconteceu. O prefeito Paulinho, ele não terminou, na verdade, ele nem começou o seu mandato de 2012. Ele ganhou a eleição, foi o mais votado, mas não porém assumiu, né? ele não assumiu por causa de uma decisão eleitoral justa, por causa da propaganda eleitoral ostensiva que ele fez. Ou seja, não é um caso de corrupção, é um caso de propaganda irregular. Então ele teve mais de 12 mil votos, foi a maior votação na cidade, mas mesmo assim ele não pôde assumir, porque a Justiça Eleitoral, com razão, entendeu que houve um erro na forma como ele promoveu sua propaganda eleitoral. Isso é totalmente diferente do que aconteceu em maio deste ano, quando a Polícia Federal, depois de 3 anos de investigação, deflagrou a operação chamada Prato Feito. E juntamente com essa apuração, com essa investigação,
foram encontrados na casa do prefeito, na época, o professor Arthur, mais de 5 milhões de reais em espécie. Ou seja, aí é um novo crime, é um outro crime, na verdade, ele vai ter todos os seus direitos de se defender, mas o fato é que esse descrédito da classe política de Mongaguá, especialmente neste momento, faz com que nós tenhamos essa sensação de mudança. E é por isso que eu coloquei meu nome como candidato a prefeito, não só porque saí na eleição passada, também pregando isso, também divulgando isso, porque era oposição ao então prefeito, apontava, como apontei, aliás, eu fui, como advogado também, eu fui a pessoa que mais promoveu ações eleitorais e de todas as ordens contra o prefeito professor Arthur, porque entendia que a forma como ele administrava a cidade e também como a forma como ele promovia sua propaganda eleitoral eram irregulares. Eu ganhei praticamente todas as ações, perdi apenas uma. Porém, eu não consegui a pena capital, ou seja, a pena de cassação. Apenas multas eleitorais elevadíssimas. E é contra isso que nós estamos colocando. Eu coloco meu nome como candidato a prefeito. A minha vice é a Cristina, a esposa do Paulinho, mas é uma mulher excepcional, uma mulher que desenvolveu um trabalho magnífico junto ao departamento, à diretoria de assistência social do município. É lembrada por todos por tudo que fez. Coloco meu nome porque eu acho que chegou o momento da gente resgatar o orgulho dos mongaguenses. A gente precisa ter um governo ético, um governo seguro, um governo forte e que não se deixe levar pela sedução desses cálices aí. Só para a gente finalizar essa questão que você falou, você participou nas últimas eleições, ficou em terceiro lugar. Isso. Né? Nessas eleições, você inclusive chegou a criticar administrações anteriores, Sim. propondo novas medidas, novas propostas para a cidade de Mongaguá. Não fica um contrassenso agora, de repente, ter a sua vice, a mulher de alguém que já foi prefeito, ou pelo menos teve as suas propostas? Não, então, eu não fui vereador na gestão do Paulinho. Eu fui vereador na gestão do Arthur. Foi contra o governo do professor Arthur que eu coloquei as minhas maiores reivindicações. Somente contra esse último governo? Isso, até mesmo porque todo governo leva à rejeição. Mas uma coisa é você ganhar uma eleição, outra coisa é você ser reeleito. E no caso do Paulinho, ele foi reeleito. Então, para a população de Mongaguá, em 2012, ele era o governo melhor avaliado. Porque não é qualquer... Aliás, até hoje ninguém conseguiu ter uma votação dessa na nossa cidade. Sem dúvidas, carrega consigo rejeição? Não tenha dúvidas. Mas é bom deixar bem claro. A Cristina ela é uma mulher antes de ser a mulher do Paulinho. Ela tem um trabalho, ela tem um reconhecimento, as pessoas respeitam a Cristina e nós vemos que no meio político, por exemplo, a nossa cidade, 52% da população é mulher, certo? Na história de Mongaguá, apenas 4 mulheres foram eleitas vereadoras. Mais de 50, quase 60 anos de emancipação político-administrativa e nós tivemos até hoje apenas 4 mulheres eleitas e 3 suplentes. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Mongaguá, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender seu peixe, é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo, mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então, se liga nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aqui. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo, ô companheiro, fica vivo aí, chega de choque.
barra de ferro, andaime e materiais metálicos têm que ficar longe dos fios da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olhos na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br, mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa. É um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o candidato pelo PSB à Prefeitura de Mongaguá, Renato Donato. Renato, o próximo prefeito vai assumir uma Câmara já formada, né? Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Olha, na minha opinião, se a população me escolher como prefeito, eu acredito que eu tenho capacidade e tenho condições de unir a Câmara em torno de um projeto chamado Mongaguá. Hoje, para você ter uma ideia, na nossa cidade, as sessões da Câmara, elas estão num nível baixíssimo, e a ponto de chegar a vias de fato, dentro e fora do plenário. Isso acontece porque há esse revanchismo político. E eu não tenho dúvidas de que por não ter feito parte, seja do grupo político que fazia parte do governo, ou desse grupo político que também fazia parte do governo, mas que agora promoveu a cassação, por não fazer parte de nenhum desses dois grupos, eu tenho condições, eu tenho capacidade de poder, a partir do dia que a Justiça Eleitoral me empossar como prefeito da cidade, reunir os 13 vereadores e falar, vamos trabalhar para o Mongaguá. A cidade ela precisa unir forças em prol de um ideal, em prol da cidade. A cidade, a autoestima do mongaguaense está lá no chão. E eu tenho certeza que no nosso governo a gente vai poder resgatar essa autoestima da população de Mongaguá. E o que você traria, então, de propostas concretas para a cidade nesse cenário todo que Mongaguá está vivendo? No próximo prefeito, empossado agora, nos próximos dias, imagino, janeiro? Quando que se empossa? Novembro. Novembro? Até 30 de novembro. Até 30 de novembro, quem ganhar a eleição do dia 28. Quem ganhar a eleição do dia 28 de outubro, até 30 de novembro, já está na cadeira de prefeito. O que você traz de novo para a cidade? Na verdade, assim, a nossa proposta, construída em 2016, ela foi construída de uma forma... Porque, antes disso, só para explicar, quando saiu o processo de cassação, quando houve a cassação, agora, em agosto, o cenário político esperava que as eleições fossem promovidas no início do próximo ano. Né? Até mesmo porque, como nós estávamos no meio de um processo eleitoral, das eleições gerais, nós imaginávamos que as eleições municipais elas ocorreriam no início do próximo ano. E nós fomos, de verdade, pegos de surpresa. Com isso, as propostas que eu trago são aquelas que nós desenhamos em 2016, sendo feitas, é claro, algumas adequações. Como que nós fizemos nossas propostas em 2016? Eu e, na época, o Fernando, que era o meu candidato a vice, do Partido Rede e Sustentabilidade, nós fizemos um debate e nós recebemos as indicações da população por meio da internet, fizemos audiências públicas e reunimos várias ideias. O que eu fiz nesta eleição, o que eu protocolei na Justiça Eleitoral, o que eu vou apresentar para a população nos próximos dias pelas nossas redes sociais, material impresso. Aquelas propostas, lógico, adequado àquilo que precisava ser adequado. Como pouco ou quase nada foi feito nesses 2 anos deste governo, então muito daquilo que nós projetamos continua sendo. Por exemplo, na saúde, a gente tem que colocar para funcionar os equipamentos de saúde da cidade. Vamos dar uma especial atenção para a saúde da família. Eu entendo que a saúde preventiva, ela é sem dúvidas a melhor opção, o melhor meio para a gente cuidar da nossa população. A questão das crianças, eu tenho um amigo, né, um médico muito conceituado, muito respeitado na cidade, o Dr. Richard, que é a pessoa que me ajudou, inclusive, a desenhar o nosso programa de governo da eleição passada. E através dele, ele trouxe como sugestão para a gente criar um CADOL, que é um centro de atendimento da criança e do adolescente, justamente para dar atenção para as nossas crianças. Especificamente. Especificamente para as crianças. E até outubro de 2016, nós sabemos que outubro é o mês, né? Outubro rosa, né?
Mas em outubro de 2016, logo após as eleições, o governo do PSDB, desse 45, ele fechou a unidade de saúde da mulher de Mongaguá. Hoje, nós não temos o atendimento especializado que nós tínhamos. Hoje, elas são atendidas nos postos de saúde. Nós voltaremos com a saúde da mulher, ou seja, uma atenção especial para a saúde da mulher, uma atenção especial para a saúde da criança e do adolescente. Agora, candidato, a gente sabe que quando se fala de saúde, e o senhor acabou até mencionando, precisa ter uma relação de uma interligação com o governo do Estado, né? Independente de quem ganhar agora nessas próximas eleições, o senhor se vê nessa situação apto a interagir com o governo do Estado? Não tenho dúvidas disso. Aliás, por ter essa interação com o governo do Estado, através do meu trabalho e dessa articulação com o governo do Estado, eu consegui levar para Mongaguá a Universidade Pública Virtual. Hoje a nossa cidade, que não tinha universidade, hoje possui uma universidade em que os estudantes podem cursar gratuitamente nos cursos de pedagogia, matemática, engenharia de produção, gestão pública, que é o curso que eu estou fazendo. Então, através dessa interlocução com o governo do Estado, não só isso, trouxe cursos do Via Rápido Emprego, trouxe cursos, por exemplo, investimento para a ETEC, a escola Adolfo Berezin, reforma da escola Aracida Silva Freitas, a liberação de mais de 653 mil reais para a escola Agenor de Campos, para a reforma da escola de Agenor de Campos. Então, essa interlocução, sem dúvidas, nós teremos para a educação, para a saúde e para a segurança da nossa cidade. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Mongaguá. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política na cidade de Mongaguá e eu converso com o candidato pelo PSB à Prefeitura de Mongaguá, Renato Donato. Renato, um dos grandes fatores que acabou impulsionando essa próxima eleição do dia 28 foi a questão da cassação e do escândalo na merenda. Diante disso, quais as suas propostas em relação à educação, principalmente em relação à merenda e uniforme escolar? Antes de falar das propostas, a gente precisa colocar uma coisa muito clara. Por que isso aconteceu? A nossa cidade, infelizmente, passou por essa vergonha, esse vexame. Por quê? Porque não houve fiscalização. Eu fui vereador de 2013 a 2016 e nesse período eu fiz uma fiscalização muito forte. Mas na Câmara eu era barrado pelo grupo do prefeito, inclusive pelo senhor Rodrigo Casabranca, que era base do prefeito, era o líder do prefeito na Câmara. Eu trouxe alguns dados aqui importantíssimos. Em 14 de abril de 2014, o vereador Jacó Neto, ele promoveu um requerimento para investigar a questão da merenda, porque nós já tínhamos suspeitas que haviam erros e falhas na merenda escolar. Pois bem, o Rodrigo, o candidato a prefeito, votou contra. Em 12 de maio de 2014, nós tivemos uma suplementação por meio da Lei 43 de 2014 no valor de R$ 1.221.000, 646,68 de verba que foi remanejada da merenda e da APAE para outros setores. Por que isso aconteceu? Porque vereadores da base, o Rodrigo em especial, votou favorável, dizia amém aos desmandos praticados pelo então prefeito. Como mudar isso? Primeiro, a Câmara tem que fazer o seu trabalho. A Câmara tem que, o dever da Câmara é fiscalizar o prefeito. Isso não acontecia. Então, neste momento, o Rodrigo não é uma opção, como uma mudança, ou um novo 45, como coloca. Agora, só um parênteses, é essa mesma Câmara que vai estar caso o senhor assuma. Sem dúvidas. Mas essa mesma Câmara que eu tenho capacidade para dialogar e propor uma forma diferente de fazer política. E como mudar isso? Através desse diálogo. Primeiro porque hoje a maioria dos cargos, especialmente da educação, eles são indicados pelo prefeito ou por vereadores que apoiam o prefeito. Isso é péssimo para a própria educação. Só nos últimos 6 meses, 3 meses, 4 meses agora, desde que o professor Arthur foi cassado, mudaram 4 vezes o diretor de educação do município. Que educação subsiste a isso? O próprio Rodrigo, 2 vezes que ele entrou como prefeito, a primeira e a segunda, ele próprio colocou 2 diretores de educação diferentes.
Como pode a educação do município ter solidez, ter estabilidade, se o próprio gestor não traz isso para a população? Como que nós faremos isso? Primeiro, para ser diretor de escola, vai ter que ser servidor público concursado, ponto. Nesses 2 anos, talvez a gente não consiga implementar tudo que nós queremos, mas sem dúvidas, nós colocaremos em prática concurso público para diretor de escola, justamente para não usar das escolas, dos alunos, ou seja, do futuro da nossa cidade como um meio de barganha política. Ou seja, não serão cargos comissionados. Não serão cargos comissionados. A gente não consegue fazer isso daí num primeiro momento. Vou assumir a prefeitura, são indicações porque a lei determina assim, ou porque não existe uma lei determinando que seja por concurso público. Então, como nós faremos? Nós colocaremos de pronto. Serão diretores das nossas escolas municipais somente servidores públicos concursados. Então, eu já estou dando um recado agora para todos os diretores. Me apoiem ou não me apoiem. Diretor de escola em Mongaguá será concursado, servidor público municipal. E, no próximo instante, nós faremos concurso público para diretor. Por quê? Porque amanhã eu não serei prefeito de Mongaguá, um outro dia eu não serei prefeito. E eu não quero que o diretor que hoje faz gestão da sua escola de maneira eficiente, de maneira eficaz, tendo uma interlocução com o pai de aluno, com o aluno, ele saia da sua gestão da escola porque mudou o prefeito. Eu acho isso inadmissível, isso coloca fim a uma continuidade de trabalho. Pois é, então, caso eleito, o senhor não mantém a atual equipe de governo? Não. Alteração sem total. Sem dúvidas, nós teremos a nosso grupo de governo. É claro, se eu tenho dentro da administração pública bons profissionais, e eu sei que tem, sejam os que me apoiaram, os que não me apoiaram, se são bons profissionais, eles vão continuar trabalhando. Agora, a mesma estrutura, a que o professor Arthur mantinha e que o Rodrigo continua mantendo, especialmente esses cargos de extrema estratégia, esses sim, pode ter certeza, não estarão mais lá. A gente está no final do nosso programa, gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de dar um recado para as pessoas, aquelas que estão buscando esperança nesse momento tão conturbado da cidade de Mongaguá. Sim. Mongaguá, eu sou filho dessa cidade. Não nasci em Mongaguá porque o hospital não funcionava como hoje, a maternidade. Sou filho de comerciantes de Mongaguá, o seu Domingos do Que Beleza e a Dona Maria Costureira. Meus irmãos, Fábio, Flávio e Rodrigo, todos trabalharam na cidade, são comerciantes, dependem de Mongaguá. Fui servidor público, sei o que servidor público passa. Não basta dar aumento. Você tem que dar aumento, mas também tem que mostrar para o servidor público que o prefeito está ao lado dele, porque ele é a extensão do poder público. Mongaguá, eu venho pedir uma oportunidade para vocês, para que possa ser o prefeito dessa cidade e trazer de volta o orgulho de ser mongaguaense. Muito obrigado. Renato, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada até o dia 28. Muito obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.